Desde o ano passado, o setor de turismo foi um dos mais impactados pela crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. E para falar sobre este assunto e as perspectivas do segmento com o avanço da vacinação, eu vou conversar com Marcos Lucas, que é presidente da Associação das Agências de Viagens do interior do estado de São Paulo. Marcos, muito obrigada por nos atender. Bom dia, Gladys. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos à disposição aqui. Marcos, no período pré-Covid, quanto que o turismo representava no estado de São Paulo? O estado de São Paulo, a gente pode dizer tranquilamente que ele é o mais importante do Brasil em termos de turismo, tanto emissivo como receptivo. São Paulo, capital, é o maior centro emissivo e o interior é o segundo, sendo que o interior tem o maior ticket médio. O que é isso? Pessoas que gastam mais em viagens. E São Paulo, capital, é a capital de turismo receptivo, ou seja, nós estamos falando então do maior centro de recepção de turistas. E no estado de São Paulo, segundo as informações oficiais da Secretaria de Turismo, que é comandada por pessoas técnicas, ele representa aproximadamente de 9,5% a 10% da participação do PIB do estado de São Paulo, que não é muito longe da comparação com o Brasil. Nós tínhamos, antes da pandemia, um cenário de 8,1% do PIB representado pelo turismo. Em São Paulo, 9,5% a 10% desse movimento aí, segundo o Centro de Inteligência e Economia do Turismo do estado de São Paulo. E quais eram as cidades ou os eventos que mais atraíam as pessoas para o estado? Os eventos que mais atraem público para o estado, por uma certa ordem de atração, vamos dizer assim, a Fórmula 1 atrai muita gente para o estado de São Paulo, especialmente para São Paulo, onde ela é realizada. A parada é LGBTQIA+, também, onde ela é realizada, especialmente em São Paulo, capital, e algumas cidades do interior que fazem. O São Paulo Fashion Week também leva muita gente e ajuda a rede hoteleira da cidade, além da virada cultural paulista, que é um evento que é descentralizado pelo interior. Então, a gente observa muita movimentação de pessoas que vão para essas cidades não só para curtir o show, mas para experimentar alguma experiência gastronômica, cultural, outra que seja, e de turismo mesmo nessas cidades aí. A gente também vê, Gladys, festas religiosas acontecendo em algumas cidades, né, especialmente em datas marcantes, e muitos festivais gastronômicos, congressos, feiras, exposições, tudo isso aí ajuda muito. Posso dar um exemplo que são as duas feiras de turismo que acontecem no estado de São Paulo. A Expo Aviesp, que é anualmente no interior, é a maior feira de turismo do interior, e a ABAV Internacional de Turismo, além do Encontro Brastoa, que é das operadoras de viagem, mais focados esses nos agentes de viagem. Em termos de cidade, quais são as cidades que mais atraem? A gente sempre pensa em Campos do Jordão, também no interior, a festa de Barretos, essas cidades, esses eventos, eles atraíam bastante o público? Sim, eles atraem. São Paulo capital, como eu disse, por ser a capital nacional de eventos, então é um público bastante expressivo aí que a gente vê na cidade de São Paulo, e ela perdeu muito com a pandemia, infelizmente, né, em função dessa impossibilidade de se realizar eventos presenciais no estado, né? Mas as cidades que mais têm aí movimentação seriam São Paulo capital, seria a cidade de Campinas, tem uma boa movimentação, além da Baixada Santista. Nós vemos na Baixada Santista muita gente frequentando em função das praias, né? E litoral norte também a gente vê muito ali essas regiões com turistas que vêm aproveitar as praias, vêm aproveitar as belezas do turismo paulista. Mas é interessante um dado, Gladys, as pessoas que mais viajam no estado de São Paulo são os próprios paulistas. Por quê? Pelas festas regionais que eu mencionei, por hotéis, né, circuitos de hotelaria, circuito de água, circuito de flores, circuito de frutas, circuito Oeste Rios, que é aqui na região de Oeste Paulista, onde eu estou, e especialmente pelas condições das estradas, né? Nós temos estradas, embora pedagiadas, estradas muito boas, que ajudam no fluxo do turismo rodoviário e também dos veículos. E uma outra coisa que puxa muito a movimentação dos paulistas são os shows, entretenimentos, né? Sempre que um show internacional vem ao Brasil, o primeiro lugar que ele aporta é São Paulo, né? E muitas cidades do interior também cediam isso. E tudo isso certamente ajuda a alavancar o turismo. E o que aconteceu com a pandemia, Marcos? Quanto que São Paulo, estado, né, perdeu com o impacto sobre o setor de turismo? Quantos empregos deixaram de existir?
Bem, o turismo certamente foi muito influenciado, né, e impactado pelas perdas que nós tivemos no estado e no Brasil também, né? São Paulo perdeu milhões de turistas, eu diria, porque não teve condições de trazer, né, esse pessoal para cá por conta da falta dos eventos presenciais. Houve uma queda aí acentuada, em torno de 20% a 30% do faturamento que São Paulo tem. Por exemplo, nós estamos falando em 40, 45 bilhões de reais que a economia paulista perdeu. Além disso, o turismo fechou o ano com um resultado de 183 bilhões, segundo os índices oficiais da Secretaria de Turismo de São Paulo. Então, uma queda expressiva, né, para o que ela já vinha fazendo em 2019, com as organizações e tudo mais aí de eventos que a gente sempre viu com muita força aqui em São Paulo. E agora, com o avanço, né, da vacinação, vocês acreditam que o setor ele vai recuperar o faturamento, enfim? Em quanto tempo? Como que isso vai acontecer? O turismo também ele vai se dar da mesma forma que a gente conhecia antes da pandemia? Bom, essa é a nossa expectativa, né? O turismo é um setor, ele é, vamos dizer, otimista por profissão, otimista porque ele vende um produto que todo mundo quer comprar. Ele ajuda na prevenção de doenças, ele estimula o lazer, ele cura a depressão, ele melhora o dia a dia e a autoestima das pessoas. Então nós acreditamos muito, estamos aí torcendo para que a vacinação ela avance o quanto antes. Independentemente da marca e do fabricante da vacina, nós temos que vacinar. E temos visto o governo paulista e o governo nacional também hoje levando um ritmo de vacinação cada vez mais acelerado. Já sentimos isso agora em 2021. De abril para cá, nós pudemos verificar por números oficiais um aumento até de 4 vezes na movimentação do turismo em relação a 2020, em relação a abril de 2020, que foi, vamos dizer assim, aquele impacto inicial da pandemia, né? Então isso está melhorando sim, né? Acreditamos, claro, que não vamos deixar de ter os protocolos, isso é fundamental, continuar usando máscara, continuar a asepsia de mãos e a hotelaria, a parte de restaurantes, um certo isolamento ainda, né? Isso vai ser importante. Mas já estamos sentindo uma melhora, especialmente comparado ao ano passado. Você arrisca aí um período para quando que a gente vai ter recuperado, né, ou ter voltado ao faturamento de 2019? Agora há pouco mesmo participava de uma pesquisa da ABAV nesse sentido, e com o Sebrae, eu acredito que nós tenhamos aí nas próximas, vou chamar de férias de verão, porque muita gente ainda vai ter férias, mas nós vamos falar no verão próximo agora de 2021 para 2022, eu acredito que o turismo nacional ele chegue num ápice de movimentação, de retomada em função da vacina, né? Especialmente se os calendários de vacinação que estão sendo divulgados forem efetivamente cumpridos. E numa segunda etapa, aí, num prazo de 1 ano a contar de hoje, a gente alcance um nível de viagens internacionais também que seja comparado aos pré-pandemia, né? É uma expectativa que nós temos. Nós tínhamos uma expectativa que acontecesse antes, mas infelizmente nem tudo é como a gente deseja, né? Estamos trabalhando forte para isso, inclusive capacitando os agentes de viagem, produtos novos estão surgindo, né? E o turismo de negócios, Marcos? Muita gente fala que essa questão, né, do trabalho em home office vai mudar o turismo de negócios, que as pessoas vão deixar de viajar aos negócios porque elas conseguem hoje resolver tudo pela internet. E São Paulo é muito ligado, né, a esse tipo de turismo. Como que vocês estão trabalhando isso? O que vocês preveem para esse setor? Bem, o turismo de negócios e as chamadas reuniões presenciais de empresas, de cliente com o fornecedor, elas tiveram que se reinventar e nós partimos para essa plataforma que nós estamos usando aqui, que é o online. E eu acredito que isso veio para ficar de alguma maneira sim. Mas, por outro lado, existem algumas negociações que são feitas que demandam mesmo uma conversa pessoal, que o cliente quer ver o produto ou quer entender um serviço. Elas não vão simplesmente desaparecer, eu acredito, né? O setor acredita. Mas que nós vamos ter uma demora um pouco mais para que os eventos passem
de online para presenciais, né, nós vamos ficar um pouco no híbrido. Mas o setor de eventos e o setor corporativo tem trabalhado muito, tem se reinventado. Eu acredito que à medida em que a gente tem uma retomada de toda a malha aérea nacional, né, hoje a gente está num percentual bem mais baixo, nós tenhamos sim retorno gradativo. Mas muita coisa vai ter que ser adequada e muito do que nós temos hoje não vai desaparecer também. Ou seja, nós vamos ter um mercado híbrido aí, essa é uma expectativa do setor. Para terminar, queria que você falasse um pouquinho do papel do poder público. O poder público ele vem fazendo, o que ele deveria fazer para auxiliar o setor? Bom, vamos dividir em duas etapas vamos dizer, coisas que estão sendo feitas. O governo paulista, ele tem, através do secretário de Turismo do Estado, que é uma pessoa técnica, entende muito do setor, ele tem procurado investir no próprio setor, né, e o Estado de São Paulo investiu 18 milhões, segundo os números oficiais, nesses últimos 1 ano e 2 meses de pandemia, para incentivar o turismo, em algumas regiões específicas, onde ele viu que havia um porte um pouco melhor, ou mais poderia incentivar o turismo de alguma maneira. E o governo federal, por sua vez, tem procurado levar o crédito aos pequenos empreendedores. Eu diria a você que 95% do mercado de agenciamento de viagens que eu represento, ele é formado por pequenas e microempresas. E o grande desafio está sendo chegar esse crédito na ponta. Por quê? Porque o setor não tem um score muito bom e o setor não tem faturamento em 2020 para compor isso. O auxílio emergencial tem sido bacana, tem trazido aí condições de compra para muita gente, mas o desafio hoje grande é levar esse dinheiro na ponta. Alguns agentes financeiros têm se esforçado para isso, bancos oficiais, mas ainda falta muita coisa a ser feita. Nosso setor migrou para o home office por uma necessidade financeira. E nós precisamos que tanto o Estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, como o governo federal, continuem olhando para o setor. Ele emprega muita gente. E o que é interessante, Gladys, ele emprega pessoas que não têm muita qualificação acadêmica. É um treinamento, uma capacitação, é possível de inserir esse trabalhador no mercado de turismo. Então é nessa linha que a gente continua acompanhando as ações dos governos. Marcos, muito obrigada pela entrevista, pela atenção e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Estou sempre à disposição de vocês aí, tá?